Olá, você vai ver nesta edição. Em sessão ordinária, maioria dos vereadores repudia o aumento de número de parquímetros e a expansão do estacionamento rotativo em ruas de bairros periféricos. Em audiência pública, a Secretaria de Finanças apresenta projeto de lei das diretrizes orçamentárias 2016. Comissão Municipal da Verdade de Osasco ouve o depoimento de mais 2 vítimas das repressões da ditadura militar. É agora, no Câmara Notícias. Na tarde da última terça-feira, a Câmara Municipal de Osasco realizou a 35ª sessão ordinária do ano. Sob a presidência da vereadora Karen Gaspar, foram lidas 114 indicações e aprovadas 2 moções. Entre elas, a moção de apelo para o cancelamento da expansão do estacionamento rotativo. O documento é de autoria do vereador André Sacco, em conjunto com os membros da bancada do PSDB na casa. O nosso intuito, senhora presidente, é sensibilizar o Executivo para que ele desista desta ação do estacionamento rotativo nas mais de 100 ruas da nossa cidade, ampliando a ação da Zona Azul. E durante a discussão da matéria, os vereadores Maluco Beleza, Tony Olo, Dinei Simão, Branco e Andréa Capriotti foram à tribuna e também se posicionaram contra a iniciativa do Poder Executivo. Também eu creio que não só eu, mas alguns outros colegas, nós vamos a favor com o doutor André Sacco. Há cerca de 2 anos atrás, eu, como vereador nesta casa aqui, fui contra esses parquímetros aí, espalhados pela nossa cidade. Eu acho que nós temos que priorizar o sistema de transporte coletivo, mas não podemos penalizar os comerciantes em alguns bairros, em algumas ruas, que nós... onde há necessidade de uma pequena parada ali para se fazer uma compra ou fazer ali uma visita ao banco ou à caixa lotérica, enfim, nesse sentido. Mais uma vez eu venho aqui dizer que eu não me incluo naquela lista de vereadores que são favoráveis à implantação de parquímetro. Então, doutor André, eu estou junto nessa moção. Então, não sei, se tem alguma lista eu estou fora. Então, acho que tem que ser colocado alguns estudos para ver o que se adequa em cada região. Então, eu acho que para os bairros, eu acho que não é o momento, não é legal. Tem bairro que dá para se implantar, como esse da Piacatu, um lado só de estacionamento, o outro deixa vago, até porque é linha de ônibus, caminhões. O vereador Alex de Sá disse que já recebeu solicitações de comerciantes para que seja implantado o parquímetro. Eu recebi pedido de comerciante que quer, porque o comerciante não consegue atender os seus clientes porque não tem estacionamento. Porque ali chega um outro comerciante, estaciona às 7 horas da manhã na porta do comércio dele, só vai tirar às 18 horas. Nós também temos que pensar nisso. O pedetista propôs a realização de uma audiência pública para se discutir o assunto. Então, que possa fazer uma audiência pública, por que nessas discussões da OP não se trata assuntos como esse? Aproveitar momentos que ali estão os comerciantes, estão os moradores dos bairros, para que possa apontar se é viável ou não. Aí sim, se for viável ou não, a responsabilidade se sobrecai de quem votou sim ou quem votou não. Já o vereador Rogério Lins sugeriu a implantação do estacionamento rotativo, mas gratuito. Não tem o estacionamento nas regiões comerciais que a pessoa fica com o pisca-alerta ligado e ela tem um limite de tempo, né, por 30 minutos, 15 minutos que ela pode ficar ali naquela vaga, naquela região comercial, e depois ela tem que tirar o veículo dali, sujeito a alguma penalidade. Então, se a pessoa vai lá usufruir daquela região comercial, que ela usufrua, mas que não onere ainda mais o cidadão da nossa cidade. E o presidente da casa, o vereador Jair Assaf, também foi à tribuna e deu a sua opinião sobre o assunto. O que nós precisamos realmente é fazer esse apelo que nós estamos fazendo, para que a prefeitura, ao disciplinar, ao autorizar, pesquise realmente o que vai favorecer e o que vai prejudicar o cidadão da nossa cidade.
Entretanto, apesar de a maioria dos parlamentares não concordar, o presidente ressaltou que o secretário de Mobilidade Urbana, João Góes Neto, está agindo conforme a lei municipal que estabelece a implantação de parquímetros. Mas nós precisamos cuidar da legislação. Enquanto o secretário tem à sua disposição a lei municipal e o decreto, ele pode fazer isso. Pode fazer, ele está dentro da lei. Se eu não concordo, você não concorda, a senhora não concorda, mas ele está usando a legislação que nós, vereadores, aprovamos em 2001. O presidente da Casa propôs que seja criada uma comissão para já no próximo ano elaborar uma nova legislação de parquímetro para substituir a atual. Então é interessante tirar uma comissão no próximo ano, para que nós possamos chegar ao prefeito, ao secretário e dizer, olha, vamos modificar essa legislação para que 2017 a nova administração tenha um processo, uma legislação diferente, né, com participação do legislativo quando quiser aumentar o número de ruas. E você pode exercer a sua cidadania acompanhando os trabalhos realizados pelos vereadores do seu município. Todas as terças e quintas, às 3 da tarde, acontece sessão ordinária na Câmara Municipal de Osasco. A Câmara fica na Avenida dos Autonomistas, 2607, no centro. Quem preferir pode acompanhar aí do sofá de casa. As sessões são transmitidas ao vivo pela TV Câmara Osasco e também pela internet. E depois você pode ainda conferir o vídeo na íntegra lá no nosso site. E veja daqui a pouco, em audiência pública, a Secretaria de Finanças apresenta projeto de lei das diretrizes orçamentárias 2016. A devastating earthquake has hit Nepal, and children and families need your help. UNICEF is in Nepal right now, racing to provide tents, blankets, medicine, safe clean water, and other life-saving emergency supplies. There isn't a moment to lose. The children of Nepal need your help right now. Join us. Be there for the children. Visit supportunicef.org. Quando faço a barba, economizo muito utilizando um copo d'água para limpar a lâmina. É possível desperdiçar até 60 litros d'água em 5 minutos de torneira aberta. Participe do Movimento Água. Participe do Água Pede Água. Escolha uma dica Catu para gravar e envie pra gente. Grave e envie também suas ideias sobre como combater o desperdício de água. Quando a gente cresce, a gente fica esquisita, né? Um monte de criancinha na rua do meu tamanho, você não faz nada, nem se importa. Ah, já sei. Quando eles crescem, esmagam o coração. Mostre que você se importa. Adote financeiramente uma criança. Na manhã da última terça-feira, a Comissão Legislativa de Economia e Finanças realizou uma audiência pública em que a Secretaria Municipal de Finanças apresentou o projeto de lei das diretrizes orçamentárias para 2016, em cumprimento ao artigo 4º da Lei Complementar 101 de 2000, que dispõe aí sobre a responsabilidade fiscal. O evento contou com a participação do presidente da Casa, o vereador Jair Assaf, da vereadora Mazefa Varão, que está à frente da Comissão Legislativa de Economia, do vereador Toniolo, da secretária municipal de Finanças, Lucineide Aparecida de Lira, e também do economista Fábio Marques, e do diretor de Planejamento Orçamentário de Osasco, Luiz Felipe Ambrósio. Bom, e só para você entender a finalidade da Lei de Diretrizes Orçamentárias, nós separamos um trechinho da fala da vereadora Mazefa Varão, em que ela explica o fundamento da lei. Então, essa é a Lei de Diretrizes Orçamentárias que vai dizer o que o Executivo espera em termos de financiamento
para realizar aquela parte do PPA para o ano seguinte. Tá? Essas diretrizes, ó, eu estou chamando a atenção porque são diretrizes. Todo mundo sabe o que é diretriz, é uma indicação. Essas diretrizes têm que ser votadas até o final do primeiro semestre. De acordo com a petista, o projeto de lei das diretrizes orçamentárias faz parte do processo de elaboração da LOA, a Lei Orçamentária Anual, que se materializa no final do ano, quando são definidas as metas e as prioridades da administração pública. Por que tem essa diferença? Porque você estabelece as diretrizes à luz também do que foi conquistado e também, eventualmente, o que deverá ser feito para poder fazer a mudança necessária. Porque a Lei Orçamentária Anual, a famosa LOA, tá? Essa sim passa a ser a orientação a ser seguida. E através da Lei de Diretrizes, a população pode confrontar promessas de campanha com realizações de mandato. Então, nós, legisladores, temos que acompanhar, junto com a população, junto com o público, o programa de governo e a sua aplicabilidade. Então, não é apenas uma questão da lei exigir, embora a lei também exija, mas é uma questão de prática, de democracia, de cidadania. Em entrevista exclusiva, o diretor de Planejamento Orçamentário de Osasco, Luiz Felipe Ambrósio, falou sobre o processo de elaboração da LDO 2016. Ela é uma peça orçamentária anterior à LOA, ou seja, ela diz como é que o orçamento vai ser feito, como é que a gente como é que a Secretaria de Finanças, como é que a Secretaria de Planejamento, como é que o governo está entendendo que a receita vai acontecer e como é que a gente pretende alocar os nossos recursos. Além disso, estabelece metas também de cumprimento de indicadores fiscais e tal. Então é uma peça que é obrigatória, a lei de responsabilidade fiscal dá os limites que a gente tem que seguir, que a gente tem que respeitar, e tudo isso a gente apresenta à Casa Legislativa nessa peça chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela conforma isso, essas metas, a nossa expectativa de receita e onde a gente vai alocar o recurso. O diretor detalhou também os indicativos de despesas para 2016, que serão destinados a cada área da administração pública, como saúde, educação e mobilidade urbana. A nossa LDO 2016 ela é uma LDO um pouco especial, porque sofreu um pouco com essa, digamos assim, expectativa de arrecadação não tão boa que a gente tem imaginado para 2016. Então é uma LDO com uma receita um pouco conservadora, tendo em vista aí a expectativa de futuro não muito boa. A gente pretende arrecadar pouco mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais, um valor considerável, para o município todo, contando a Prefeitura, a Câmara, a FITO, o IPMO e a nossa parte que vai para o consórcio Cioeste. Tá? Os maiores valores assim, que a gente tem nessa LDO são Educação e Saúde, Secretaria de Educação e Saúde, somando as duas dá quase R$1 bilhão. A gente é obrigado a alocar a maior parte dos recursos em educação e saúde. Outras despesas, outros eixos de aplicação de recursos que merecem destaque são ampliação viária, com mais de 120 milhões de reais, construção de moradias e casas, ou seja, o eixo de desenvolvimento urbano com quase 100 milhões de reais. Além, é claro, dessas despesas de educação e saúde, com investimentos na casa de 120, 90 milhões de reais, 120 na educação, 90 milhões de reais na saúde. Então, essas são as grandes despesas que a gente tem. É claro também a despesa de manutenção do serviço público, pessoal e custeio da oferta de serviços públicos, que somam metade do que a gente gasta. E segundo o diretor, o ano de 2016 será realmente um ano complicado no que diz respeito ao limite de investimentos financeiros. O ano de 2016 ele já demanda, do ponto de vista fiscal, um cuidado maior, porque ele é um ano eleitoral. Em anos eleitorais a gente tem limites mais rigorosos para cumprir. Então ele é um ano, do ponto de vista fiscal, demanda muito cuidado. Acentuando esses cuidados, a gente ainda tem essa situação de crescimento baixo que o país tem vivido e que impacta, evidentemente, na arrecadação de Osasco. Ainda há um pouco de nebulosidade, assim, não dá para afirmar se 2016, a partir de julho, a gente vai melhorar, não vai. Do ponto de vista de Osasco, o cenário, ainda que o Brasil melhore um pouco no segundo semestre de 2016, a gente tem
sofrido um pouco, porque nosso índice de arrecadação de ICMS, seja aquela receita de ICMS que o Estado repassa para a gente, tem caído. Então a gente vai sofrer um pouquinho mais. Então mesmo o Brasil crescendo um pouquinho, o PIB aumentando no segundo semestre de 2016, para Osasco isso não vai repercutir em 2016. Portanto, é um ano que inspira muito cuidado mesmo. Tá? E o projeto de lei de diretrizes orçamentárias 2016 está previsto para ser votado pelos vereadores em sessão extraordinária já aí nos próximos dias. Quem quiser conferir na íntegra a audiência pública, o vídeo já está disponível lá no nosso site, tvcâmaraosasco.com.br. Você vai ver no próximo bloco. Comissão Municipal da Verdade de Osasco ouve o depoimento de mais 2 vítimas das repressões da ditadura militar. E vamos conferir também a previsão do tempo para todo o sudeste do país. Então minha mãe ficou muito abalada, muito triste mesmo, porque a caçula engravida cedo. Decidida a ter uma gravidez saudável, Valdirene conheceu a Casa Ângela. No primeiro dia já comecei a fazer o pré-natal. No Brasil, morrem por dia 108 crianças menores de 1 ano e 4 mulheres morrem por dia em decorrência da gravidez. Pré-natal é vida e um direito de toda gestante. Se você está grávida, inicie o pré-natal e não se esqueça que o aleitamento materno é fundamental para a saúde de seu filho. Com essas leis, sabe quando vai acabar a violência neste país? Nunca. O sujeito mata e sabe que não acontece nada. Se for preso, pega 30 anos. Daí um tempo tá na rua. O Código Penal do Brasil está ultrapassado. Calma lá. Sabia que no Brasil apenas 8% dos casos de homicídio são esclarecidos e vão a julgamento? 8%. Os outros 92% ficam impunes. Pode? Vamos continuar aumentando pena para esses 8% ou vamos tentar identificar os outros 92% e acabar com a impunidade? Só uma polícia com capacidade de investigação pode resolver esta injustiça. Vamos! Vamos falar sério sobre segurança? Uma ligação pode ser uma notícia ruim ou uma boa. Pode ser um amigo, alguém da família ou até engano. Mas tem uma ligação que pode ser o começo de uma grande virada. Serviço 132. Sigiloso e à disposição de todos os cidadãos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para dúvidas, informações, orientação e apoio no tratamento daqueles que usam drogas, ligue pra gente. A gente liga pra você. Ministério da Justiça, Governo Federal. Na tarde da última segunda-feira, a Comissão Municipal da Verdade de Osasco promoveu uma audiência pública para ouvir o depoimento de mais 2 vítimas das repressões da ditadura militar. O evento foi conduzido por Murilo Leal, membro da comissão. E desta vez, os depoentes foram os sindicalistas, os precursores da greve dos operários, Antônio Vieira Barros, conhecido também como Toninho 3/8, e João Joaquim da Silva. E o primeiro a fazer uso da palavra foi Toninho 3/8, que relatou os momentos de tortura que vivenciou no início dos anos 60, quando trabalhava na Sambra, ali no bairro Jaguaré, onde era fabricado óleo de soja e margarina. Naquela época, a prisão para peão de fábrica era muito pesada. O tratamento que nós tínhamos dentro da fábrica já não era grande coisa. E se cometesse algum deslize assim, de querer parar as fábricas que nós fizemos, era muito pesada. Nós apanhamos muito. Nós apanhamos o resto da noite e o outro dia. Toninho relembra também que foi nesta época em que começou a militar no JOC, Juventude Operária Católica. A gente começou a militar na JOC. A JOC apareceu aqui em Osasco, onde o companheiro João Joaquim aqui também participava, e me convidou para me participar da JOC. E a JOC foi uma escola muito importante na vida operária nossa. E antes de emergir o regime militar, Toninho diz que os patrões eram os maiores inimigos dos operários. Nós descobrimos também que os trabalhadores tinham um inimigo a mais, né?
Quando vê a ditadura, mas antes eram os patrão. E o sindicalista também revelou que trabalhou na Cobrasma, em Osasco. A gente tinha um pouco de liberdade, que não tinha em outro lugar, e tinha a comissão de fábrica, que lutava lá dentro, que formalizava as coisas, tá? Então, tinha um pouco de respeito lá dentro do Cobrasma. De acordo com Toninho, o movimento operário lutava por melhores salários e por questões políticas. Tinha duas coisas que o movimento operário fazia. Primeiro, era lutar pela questão econômica, por salário, melhor condições de vida, entendeu? Isso aí a gente não abria mão. O grupo que lutava mais conscientemente tinha na sua cabeça a questão política, a questão da ditadura que já estava implantada, precisava se derrubar essa ditadura. E o outro depoente, João Joaquim da Silva, revela que os sindicalistas se inspiravam muito na luta do revolucionário Che Guevara. E a gente estudava muito a questão, né, da Revolução Cubana, né? Então, a luta do Che Guevara, né, prendia muito a gente, né? Tinha um francês, por nome, se não me engano, de Régis Debray, escreveu um livro de Revolução na Revolução. E esse livro a gente xerocava ele, né? E a gente estudava bastante aquelas questões. E João diz que uma das ações mais marcantes da classe operária foi a formação da Comissão dos 10 na Cobrasma. A Cobrasma tinha 10 seções muito importantes na fábrica. E cada departamento dessas seções, nós elegemos um companheiro. E mais um companheiro como suplente. Então, seria 20. E qual que era o objetivo dessa comissão? O objetivo dessa comissão era exatamente fiscalizar, né, as irregularidades que tinha muito, como relatou meu companheiro, né? Muita perseguição às lideranças, salários, a famosa equiparação de salário, né? Quer conferir na íntegra a oitiva da Comissão Municipal da Verdade? O vídeo já está disponível lá no nosso site. Bom, e agora, com informações direto da Climatempo, vamos saber como é que fica o tempo em toda a região sudeste do país. Nesta quarta-feira, uma nova massa polar vai avançar pelo oceano e intensificar os ventos sobre a costa do sudeste. A massa polar acompanha a frente fria, que também avança pela região em direção ao Espírito Santo. Tudo isso vai provocar uma grande mudança no tempo na região metropolitana de São Paulo, litoral paulista, sul de Minas, zona da Mata Mineira e no Rio de Janeiro. A quarta-feira fica nublada, com chuva e forte queda de temperatura. No sul paulista, céu encoberto, apenas com garoa. As nuvens aumentam também pelo interior de São Paulo, leste de Minas Gerais, mas nessas áreas não chove. E com o avanço da frente fria, os ventos aumentam de intensidade no Espírito Santo e as pancadas de chuva retornam a partir da tarde. A mínima prevista é de 20 graus em Vitória, 14 em Belo Horizonte, máxima de apenas 18 graus em São Paulo e 24 graus no Rio de Janeiro. Eu sou Tainá Damasceno e o Câmara Notícias fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!